E olha só, a Ibovespa fechou em queda mais uma vez. Marcelo Casagrande, foi o pior patamar desde julho do ano passado, é isso mesmo? Exatamente isso. É um número aí que realmente impressionou investidores, o mercado como um todo. E nominalmente a queda foi de 2,29% nesta quinta-feira. Eu já tinha cantado a bola que o reflexo viria nessa quinta-feira, porque esse assunto que nós trouxemos agora na reportagem da Natália Fruê, o resultado da manutenção da taxa básica de juros em 13,75 só foi divulgado depois do fim do pregão da quarta-feira. Então a quinta foi uma espécie de uma quinta de ressaca, que o mercado estava digerindo todo esse resultado. E claro, essas declarações do presidente Lula tornam o ambiente ainda mais complicado, digamos assim. E olha, não é só o governo que está preocupado com essa alta taxa de juros, porque o mercado também torce o nariz para esse comportamento do Banco Central. E a gente explica de forma bem simplista para quem está acompanhando a gente aqui no SBT News. O que acontece? Quando a taxa básica de juros está mais baixa, quando a Selic é mais baixa, tem um estímulo ao consumo. As empresas produzem mais, o consumidor consome mais, ou seja, com as vendas maiores das empresas, os resultados são mais positivos. Com resultados positivos, os papéis aí, as ações das empresas pagam mais dividendos para esses investidores e, claro, os papéis também são valorizados. Quando tem o efeito contrário, quando a taxa básica de juros sobe ou então se mantém alta, como essa que nós vimos desde agosto do ano passado, o cenário é diferente. O consumo esfria e os resultados esfriam na mesma proporção. Quem sente muito isso é o varejo. Tanto que os papéis da Magazine Luiza, que é uma das principais varejistas do Brasil, despencaram mais de 13% nessa quinta-feira depois desse resultado. O dólar fechou em queda de 0,18, cotado a R$ 5,23, Fernando. Marcelo, eu vou aproveitar você aqui para a gente falar um pouquinho dessa relação entre Lula e Campos Neto, né? Por que é tão tumultuada? Por que o Banco Central agora está tanto em evidência? Porque essa é a primeira gestão governamental do governo federal com a autonomia do Banco Central. Roberto Campos Neto foi indicado por Jair Bolsonaro e agora ele tem um mandato para cumprir até o fim de 2024. Ou seja, não é Lula quem vai indicar uma pessoa para o Banco Central, como já indicou, por exemplo, Henrique Meirelles nos seus últimos mandatos. Agora, Roberto Campos Neto vai continuar no cargo e tem ideias muito diferentes de Lula. Então, por isso, esses embates públicos, eu inclusive hoje li no SBT News que tem petista que está querendo levar ao Senado a proposta de retirar Roberto Campos Neto do cargo, porque o projeto que deu autonomia ao Banco Central prevê que ele possa ser retirado antes do fim do seu mandato, se o Senado der aval para isso. Então, tá aí todo esse motivo que está mexendo bastante. Por isso que a gente tem ouvido falar tanto de Banco Central, o que mexe bastante aí com o mercado, né, Marcelo? Exatamente, é uma história que vai dar muito pano para manga ainda, até porque essa pressão pública cada vez mais intensa tem sido um couro que tem sido engrossado pelo empresariado também e pela própria indústria, todo mundo preocupado com os rumos aí da economia e, claro, a taxa de juros acaba sendo impactada e acaba impactando tudo isso, Fernando. Exatamente, muito obrigado, Marcelo.